Esgoto. Que Deus abençoe e prospere. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, nesta manhã nós vamos pegar a mensagem de Daniel, que tem a Bíblia, Daniel capítulo 6 em diante. Daniel capítulo 6 em diante, aonde diz, Daniel capítulo 6, aonde diz a palavra: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a ele para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo e de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel e sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenado que todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ore, seja tirado na cova dos leões. Agora, ore, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a seu Deus. Então aqueles homens foram investigar, encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenado que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum tipo de qualquer a Deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Podeis assentar? Glórias a Deus. Senhor nosso Deus, Pai e poderoso, convidamos o Senhor a promover aqui a nossa presença. Dê-nos, ó Pai, o prazer nesse momento, nesse culto, para que nós possamos fazer com sabedoria e entendimento a Tua palavra, saber discernir, colocar dentro do seu coração. Por isso nós pedimos que Jesus abençoe nesta manhã a cada irmão, a cada irmã que veio e que está na sua presença. Oh, meu Deus, poderoso és o Teu
isso, nós colocamos no altar todas as nossas dificuldades do dia a dia, os nossos espíritos que nos incomodam, né, irmãos, que não fazem parte do nosso dia, da nossa parte espiritual. Colocamos, Senhor, em proteção no altar. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, o título é Daniel na cova dos leões, né? A Bíblia especifica bem. Realmente Daniel tinha a base aí de 80 anos, né? Já estava com uma idade avançada e permaneceu no território ainda babilônico, né? Apesar que já tinha havido, né, a liberação para que os exilados viessem até Jerusalém. Mas Daniel, como era da parte governamental do reinado, e permaneceu, né, irmãos? Era um cara que interpretava sonhos, né? Então, para o rei, muitas coisas Deus mostrou, né, irmãos? E entre os sábios, Daniel era o que tinha o dom de interpretar aquilo que os sonhos do rei, né? Então, o rei era bastante, tinha um amor por Daniel, mas nós temos que ver que essa leitura nos mostra um ponto principal, que foi desses supervisores satrapás, que eram juízes, líderes, autoridades de províncias, e então colocaram esse decreto para que fosse cumprido, né? Mas com o intuito, né, de prejudicar o homem de Deus, né? Nesses 30 dias, como diz aí, esse decreto tinha que ser válido, e eles tinham ciência disso, né, irmãos? Que esse homem de Deus não ia quebrar sua fidelidade com Deus, jamais. Então, Daniel, ele continuou firme com Deus, apesar de todas as ameaças, sabendo do decreto, né, irmãos? Daniel não quebrou com Deus a sua fidelidade, a sua obediência, continuou firme. Nós vemos nesta manhã, irmãos, o quanto Daniel hoje é importante para os nossos dias. É uma base bíblica, também teológica, que serve para nós lá no Apocalipse, né, irmãos? Daniel também, ele faz as suas revelações deste livro. Então, um livro que nos traz muita riqueza espiritual dentro de nós, e nós precisamos colocar dentro de nós também, espiritualmente, todos esses exemplos, essas revelações, esses milagres, né, que aconteceram durante toda essa caminhada de Daniel junto com o rei, né? Um cara muito importante, e então foi colocado também para ajudar a administrar. O rei, como já falei, tinha um amor por esse profeta chamado Daniel. Irmãos, mas uma das coisas que assim nos deixa claro que a inveja prevaleceu. A inveja foi uma das coisas, né, nessa parte administrativa do governo, do Dário. Então tudo isso foi feito para prejudicar Daniel. Mas como já falei, Daniel foi forte em fé. E na oração, né, irmãos, nós vemos a importância de Daniel orar todos os dias, né, irmãos? 3 vezes ao dia. E eu quero te perguntar, irmãos, apesar de toda a nossa jornada de trabalho, será que nós se ajoelhamos 3 vezes ao dia? Porque mesmo assim nós vamos ver à frente que Deus, Daniel até pediu misericórdia, mas ele tentou passar por aquela prova de fé, como nos nossos dias nós temos que passar. Nós muitas vezes não temos
como nos desviar. Muitas coisas acontecem nas nossas vidas para que nós aprendamos a ser mais maduros na fé. Né, irmãos? Às vezes a gente não entende por que as coisas acontecem. Mas talvez é para nós amadurecer, para nós dar testemunho aos nossos irmãos, e assim nós vamos caminhando com Jesus Cristo. O único refúgio de Daniel era a sua difícil posição na corte pagã. A corte era pagã, ou seja, não adoravam o Deus de Daniel. Mas Daniel, como já falei, era um profeta de oração. Outra coisa, irmãos, que nós precisamos saber nessa leitura é que Daniel não se tornou indiferente na fé, como os outros judeus. Pelo contrário, sua fé cresceu grandemente num clima impróprio, né, irmãos? Era onde Daniel estava. Sua vida de oração hoje nos deixa claro e é conhecida por todos, né, irmãos? Então, nós já temos que estar pegando esse exemplo, né, irmãos, de Daniel. Porque o mesmo Deus de Daniel é o mesmo Deus de hoje, né, irmãos? De ontem, hoje e assim futuramente. É o mesmo Deus, não muda nada. O que muda, irmãos, é o seu coração para Deus, sincero. É isso que nós precisamos. Daniel orava 3 vezes ao dia, como já falei. E quantas vezes nós oramos para pedir a bênção? Só pela manhã, irmãos? Ou só pelo meio-dia? Ou só quando nós chegamos em casa, oramos meio dormindo? Será que Deus vai atender às nossas orações? Será que Deus já vai ouvir a nossa oração? Então nós precisamos, irmãos, estar atentos. Consagre tudo o que você faz, irmãos. Os seus planos vão ser bem-sucedidos. Deus vai estar sempre abençoando. Glórias a Deus. Lá em Salmos 55, 17 diz bem assim, irmãos. Veja bem como a Bíblia, ela é um livro de muita sabedoria, de muito entendimento para nós cristãos. À tarde, pela manhã e ao meio-dia o choro angustiado, ele ouve a minha voz. Lá em Atos 10, 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Aleluia. Glórias a Deus. Então nós vemos várias passagens, irmãos, que não importa o lugar para você orar, para você se edificar. Se você não se edifica, você não é transformado, o teu espírito fica fraco. E nós vamos ver à frente como é importante a oração. Glórias a Deus. A vitória de Daniel foi a oração, irmãos. Não foi de outra forma. Imagine você estar avisado que se você continuar servindo o teu Deus, você vai ser jogado na cova dos leões. Aí eu te pergunto, nessa situação, você, irmão, ou você, irmã, o que você faria? Por Jesus Cristo, por Deus, Pai. Veja bem, irmãos, aqui nós estamos numa posição confortável. Mas, até agora, que eu coloquei e mencionei essas palavras, irmãos, se você não está edificado na oração, você não vai conseguir enfrentar como Daniel. Glórias a Deus, nós precisamos estar edificados na oração. E orar, irmão, porque Deus tem propósitos, Deus tem vitórias. Mas se você não busca Ele, Ele não vem até você.
pois quem precisa de Deus e de Jesus, do Pai e do Filho, somos nós, filhos aqui na terra, aonde nós estamos passando por várias provações, e nós vamos ver mais à frente, irmãos, para nós podermos entender. Veja bem que as características de Daniel foi o seguinte: ele não teve medo, ele não teve vergonha, ele teve disciplina, ele teve constância, ele teve perseverança no nosso Deus. Veja como é forte, irmãos, quando você persevera em Deus com o teu coração sincero. Glórias a Deus, aleluias. Veja bem, irmãos, que Daniel orava 3 vezes ao dia. E eu quero dizer para você que o apóstolo dos gentios também orava dessa forma. Em Efésios 3,14, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Isso era Paulo falando. Atos 20:36, tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Irmãos, eu estou colocando esses versículos bíblicos em diversos livros só para você entender como esses homens de Deus, além de profetizar, oravam, eram tementes a Deus e tinham temor a Deus. Como já falei em uma outra oportunidade, se você não tem temor a Deus, tudo é normal, né, irmãos? Tudo na vida, tudo é normal. Qualquer situação, qualquer atitude, se você não tem reverência a Deus, é normal. Só que as consequências vão aparecer. Já falei em uma outra oportunidade, né, irmãos? Daniel orava com a janela aberta para a banda de Jerusalém. Quero me enriquecer com mais um livro, em Reis 8, 29 e 30. Veja só, irmãos. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar no qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que teus servos fizeram voltado para este lugar. Isso é apenas uma complementação, irmãos, para que nós possamos entender o quão é importante, né, irmãos, nós estarmos atentos à palavra do Senhor. Irmãos, apesar de tudo o que Daniel orou, glorificou, se ajoelhou 3 vezes ao dia, como nós já falamos, pediu misericórdia, através da graça, da misericórdia. Ele também sentiu medo, irmãos, mas continuou firme, continuou acreditando que Deus ia atender, que Deus ia livrar. Imagine, né, irmãos, em poucos minutos, todos aqueles leões famintos, faria dele um nada. Glórias a Deus. Daniel 2:17 e 18 diz assim: Daniel voltou para casa, contou o problema a seus amigos, que eram Ananias, Misael e Azarias. Ele pediu que rogassem a Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados como outros sábios da Babilônia. Daniel intercedeu, irmãos, por um novo pedido de perdão de seus pecados. Glórias a Deus. Daniel 9:19. Veja bem, irmãos. Daniel 9:19. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê, age por amor a ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome.
Daniel 9:19 foi, e esse versículo, irmãos, Daniel também louvou a Deus, irmãos. Glórias a Deus. Daniel 2:23, eu te agradeço, eu te louvo, ó Deus dos antepassados. Maravilhoso, teve entendimento, irmãos, também na palavra. Daniel não escapou de ser lançado na cova dos leões. Foi provado duramente na fé, mas alcançou a vitória. Aleluia. Glórias a Deus. Veja bem, irmãos, Daniel não escapou de ser lançado na cova dos leões. Foi provado duramente na fé, mas alcançou a vitória. Glórias a Deus. Espero que nesta manhã, meu querido irmão, a mesma coisa aconteça na tua vida. Receba, Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. Deus guardou e libertou pelo seu ministério dos anjos também. Vamos lá, irmãos. Precisamos entender também. Espero que a palavra entre lá dentro do seu coração. Olha, irmãos, abra a porta do seu coração. Deixa a alma aberta. Deixa o Espírito Santo entrar dentro. Aleluia. Deixa fazer morada. Deixa repousar dentro da tua alma. Deixa Deus trabalhar. Deus não dorme. Deus trabalha direto. Glórias a Deus. Aleluias. Através da libertação, Deus foi glorificado. O testemunho de Daniel se tornou um estímulo para nós crentes, uma bênção para todo o reino babilônico, irmãos. Veja a importância de um homem temente na fé, no amor a Deus. Irmãos, quero fazer uma pergunta, deixei escrito aqui, não posso deixar de fazer. Quando somos abatidos pelas tempestades da vida, para onde nós voltamos a fim de apoiar a nossa âncora? Alguns correm para os vícios, outros para as falsas esperanças. Irmãos, nós vemos na nossa sociedade quantas pessoas, irmãos, que não aceitam as provações e que estão numa vida vazia, e aonde muitas vezes uma vida sem Cristo. E aonde vão buscar? Nos vícios, na bebida, na prostituição, no bailinho da vida. Aquele momento até preenche o vazio da alma, mas logo em seguida, irmãos, quando você pega sozinho no quarto ou na casa, em qualquer lugar, vem a obstinência do pecado, né, irmãos? A rebelião do pecado, e você se torna escravo por você não se entregar a Cristo. Mas os vícios naquele momento, irmãos, é o primeiro meio numa pessoa que não está ligada a Cristo. É os vícios. Nós, porém, temos um lugar para o qual fugir, para os braços do Pai. Nós, cristãos, passamos por dificuldades, mas nós vamos para os braços do Pai. Esse é o nosso vício, ou vício sadio, né, irmãos? Glórias a Deus, glorifique o nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Mesmo que as nossas experiências e emoções mudem, irmãos, a Bíblia nos diz o seguinte: glórias a Deus. Deus conhece tudo. Deus pode tudo. Deus está em todos os lugares. Deus domina sobre tudo. Deus jamais muda. Então não muda, irmão.
Por que você vai mudar quando você passa por provações? Olha, preciso falar de novo. Orgulho, irmãos. Orgulho hoje é a doença principal da humanidade. Orgulho. Orgulho. Orgulho, irmãos, muda. Já falei, muda tudo. O nosso caminho, a nossa personalidade. Você não tem o Espírito Santo quando você tem orgulho. Porque o orgulho, ele é destrutivo. Orgulho faz você pecar, faz você se aproximar do inimigo. Então nós precisamos, irmãos, restaurar espiritualmente dentro. Mas para isso, irmãos, você precisa se entregar para Deus e confiar. São palavras, irmãos, que nós precisamos mencionar para que nós possamos ser transformados. Senão, é impossível, né, irmãos, você chegar perto de Cristo, ser semelhante a Deus. Cada um de nós tem objetivos e sonhos, irmãos, nesta caminhada. Muitas vezes nós temos as dificuldades, passa muito tempo para nós alcançar os nossos sonhos e as nossas necessidades, mas é porque nós estamos longe de Jesus. Será que você, irmão, não pode fazer um sacrifício de se ajoelhar? Se você tem vergonha de Cristo, é complicado. Deus fica distante. Mas se você está de coração aberto e você faz como Daniel, Deus te edifica, Deus abençoa a sua caminhada, Deus realiza os seus propósitos. Glórias a Deus. Confiar em Deus é a decisão de crer em suas promessas, apesar dos sentimentos. Para onde você corre quando passa por provações? Você tem uma vida, você tem uma falsa esperança? Vício, como já falei, ou dependência? A nossa confiança em Deus, irmãos, se baseia em seu caráter e nos resultados que esperamos. Irmãos, se você não tem temor a Deus, você não tem caráter de Cristo. O que nós precisamos, irmãos, é estar mais próximo e ter temor, senão nós perdemos o caráter de Cristo. A nossa conduta, irmãos, ela se torna imoral. As pessoas ali fora, irmãos, você pode fazer milhões de exemplos bons, mas essas pessoas, esses irmãos, muito difícil chegarão perto de ti para te dar um elogio. Mas ai, se você fizer uma coisa errada, você é julgado por um único erro, e por todas as outras coisas boas, irmãos, as pessoas não leem. Mas quero deixar claro, irmãos, quem julga é Deus. Quando teu irmão te julgar, irmãos, cuidado, se afasta, ou tenta ajudar. Glórias a Deus, irmãos. Amém. Se você conversar com pessoas fracas, derrotadas, você perde o seu foco. Se você der ouvido às pessoas fracas, pessoas que nunca chegaram a lugar nenhum, você também não vai chegar a lugar nenhum. O irmão de Davi tentou jogar um balde de água fria. O irmão de Davi era Eliabe. Quando ele começou a falar, Davi pensou diferente. Sabe o que é melhor para mim? Vou me distanciar. Foi o que Davi fez. Tem gente que a melhor coisa, irmãos, é se distanciar,
porque ela não tem fé como você tem, ela não entende como você entende, ela não crê como você crê. O exército estava sem fé, mas Davi estava com fé, porque na frente dele existia um cara muito maior que ele, chamado Golias. E ele venceu Golias, porque era um homem temente a Deus, um homem de fé dentro do seu coração. E quando você tem tudo isso, Deus conhece, Deus está ligado no seu coração, e Deus vai te edificar espiritualmente. Glórias a Deus, irmãos. Aleluias. Em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Você pode até perder a fé, mas se você tem fé, você vence os gigantes da tua vida. Glórias a Deus, irmãos. Aleluias. Você diz assim: meu Deus, nunca imaginei passar por isso, nunca imaginei o que aconteceria comigo. Todos os seres humanos enfrentam o mal um dia, irmãos. Todos. Aprenda uma coisa: quando você crê no plano de Deus, Ele permite que você passe por situações difíceis que às vezes saem do teu controle. E você vê a coisa se desmoronando, e você diz: estou perdido, não está valendo buscar a Deus, a orar. Mas eu quero dizer para você essa manhã, irmãos, Deus continua, tudo continua dentro do plano de Deus. Glórias a Deus. Ele permitiu que Mesaque e Abednego fosse para a fornalha, e não permitiu que o fogo queimasse. Outro exemplo, irmãos: Ele permitiu que Daniel fosse para a cova dos leões, mas não permitiu que ele não fosse devorado. Ou seja, irmãos, Ele permite coisas, mas Ele protege. Glórias a Deus. Eu não sei o que Deus está permitindo, irmãos, em sua vida, nesse momento. Mas se você crê no nosso Deus, tudo vai dar certo. Glórias a Deus. Nós vemos então essas duas passagens, irmãos, desses três caras que foram para a fornalha e foi livrado. Daniel foi para a cova dos leões e foi livrado. Né, irmãos? Então Deus está permitindo. Deus permite muitas coisas, mas Ele protege. Muitas coisas, irmãos, às vezes nós temos que passar para aprender, para amadurecer espiritualmente, para nós se tornarmos maduros na fé. Senão, irmãos, nós não conseguimos ouvir o Espírito Santo falar. Se não é pela bondade, é pela dor. Mas Deus protege. Deus deixa muitas vezes que você passe por dificuldades, para você saber que Ele existe, que Ele é o Deus soberano. Glórias a Deus, irmãos. Amém. A diferença é que quem está com a armadura de Deus, que é vestido por Deus, que tem alma rica, que vive na fé, na palavra de Deus, consegue passar esse dia mal e vence e permanece firme. Mas outros são engolidos pelo mal. O dia mal vem para todos os obreiros, os pastores, todos os seres humanos. Neste dia você percebe a ação do mal. Veja só, irmãos, as pessoas que estavam do teu lado ficam contra você. Nesse dia mal, você percebe a ação do mal. Nesse dia mal, a sua verdade vira mentira. Todos se viram contra você. Nesse dia mal, a injustiça passa a prevalecer. Tudo isso acontece. Tudo isso são provações, irmãos. Tudo
está fora da presença de Deus. Tudo isso, irmãos, faço questão de mencionar para que você raciocine de que forma o inimigo se apresenta e de como Deus faz você um vaso dele para moldar. Glórias a Deus, irmãos. Veja só, irmãos. Esse dia mau, você não pode contar para ninguém. Para quem é que você tem que olhar? Somente para Deus, irmãos. Os dias maus vêm. Os dias bons também vêm. Vêm para todos. Veio para Daniel, que orava 3 vezes ao dia, mas que não quebrou sua fidelidade com Deus. Vem para você também, irmão. Vem para você, pastor. Vem para mim, obreiro, missionário. Ninguém fica fora, irmãos, dos dias maus. Mas se você está forte com Deus espiritualmente, você passa mais fácil. Glórias a Deus, irmãos. Amém. Veja só, irmãos. O diabo sempre vai trabalhar jogando na sua cara o seu passado. Você já pode ter feito muitos besteiros na sua vida, mas tem chance para você. Daqui para frente, faça tudo certo. O mal sempre vai jogar na sua cara o passado. O mal sempre vai querer trazer à tona os seus erros. Quando você falar sobre o seu passado, não esquenta a sua cabeça não, irmão. É porque eles não sabem que Deus está te transformando e que você está mudando. Aquele irmão que não está com Deus é dessa forma, irmão. Ele se aproxima de você desta forma, te frustrando, te contaminando. Mas se você está com Deus, está bloqueado em nome de Jesus. O inimigo não consegue entrar no seu coração e te contaminar a tua alma, o teu espírito. E você continua firme nos propósitos de Deus. E Deus vai cada vez mais te abençoar, porque sabe que aquele filho é confiável, mesmo sendo pecador. Mas ele tem a humildade dentro dele de saber perdoar e pedir perdão para Deus também. Perdoar o irmão e pedir perdão para Deus. Glórias a Deus, irmãos. A culpa da sua fraqueza é sua, não é de ninguém. Porque você tem acesso a Deus, irmãos. Se você abrir a boca com sinceridade, Paulo ensina a nós nos fortalecermos na força e no poder de Deus. Eu não sei o quanto você está buscando a Deus. Medite na oração. Leia a Bíblia. Se edifique na palavra, irmãos. Se envolva cada vez mais com as coisas de Deus. Senão você vai ficar fraco, irmão. Se envolva com as coisas de Deus. Lá no livro da vida, irmãos, lá está tudo escrito. Toda a tua caminhada. Faço questão de mencionarmos de novo, irmãos. E eu quero que nesta manhã você se entregue a Cristo. Glórias a Deus. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, sacrifícios dos nossos pecados. Mas só você tem acesso ao reino dos céus que todos nós almejamos pela graça e pela misericórdia de Jesus Cristo, por meio da fé. Então, por isso, irmãos, nós temos a chance de nós pedir perdão para Deus, de se entregar espiritualmente, de ser maduros na fé. Claro que nós vamos pecar, né, irmãos? Muitas vezes nós somos falhos, como sempre falo, mas nós temos que ter temor.
nós temos que deixar o orgulho de lado e nos fortalecermos na palavra de Deus. Diga glórias a Deus, irmãos. Amém. Glórias a Deus. Peço a missionária Geni que venha à frente, nós vamos, e que todos os irmãos venham à frente, que nós vamos ungir agora nesse momento. Peço que o pastor Paulo também faça um louvor para nós ungir todos os nossos irmãos. Venham, irmãos, à frente, que a missionária Geni vai ungir. Glórias a Deus. Isso. Pode vir, irmão. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Glória. Então, nós ouvimos uma boa palavra nesta manhã, onde o Senhor, Ele fala na sua infinita palavra, né, que nós somos atendidos, abençoados, não é pelos nossos méritos, porque se Deus olhar para dentro de nós, nenhum de nós merece, né, irmãos? Foi o sacrifício que Jesus fez